padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, para proclamar a palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. O nosso caminho não vai adiante e perderá a direção sem Ele, Cristo, luz para nosso caminho. Por isso, nós somos chamados a compreender a missão de Cristo e dela participar, porque somos chamados a participar da missão de Cristo. Essa é a nossa grande alegria e honra. Depois que João tinha sido preso, Jesus volta para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Comenta bem esta interpelação forte ao coração nosso, o tratado sobre a penitência de Tertuliano. João não se cala, convertei-vos, exclama, de fato. Já se aproximava a salvação para os povos. O Senhor haveria de trazê-la conforme a promessa de Deus. Deveria, contudo, ser precedida pela conversão que purificaria as almas, retirando, apagando e afastando do coração do homem toda a mancha do primeiro pecado e toda a mácula devida à ignorância, preparando assim para o Espírito Santo uma morada pura na qual pudesse habitar com os seus sublimes dons. Um só é o motivo de todos esses dons: a salvação do homem, apagando-se as culpas do passado. Esta é a razão de ser da conversão, este é o seu dever. Facilitando o plano da misericórdia divina, ajuda o homem e agrada a Deus. Portanto, a conversão é vida que nos é oferecida em lugar da morte. E nós, pecadores como somos, e muito pecadores, somos chamados a abraçar essa conversão à qual somos convidados e a tomar com toda a confiança de náufrago aquela nossa possibilidade de sermos salvos. Por isso diz: ela te soerguerá quando estiveres imerso nas ondas do pecado e te conduzirá ao porto da divina clemência. Aproveita a ocasião de tão inesperada sorte, tu que nada eras diante do Senhor, como a gota em terra árida, ou como o grão de pó na terra, ou como o vaso do oleiro, para te tornares como a árvore plantada à beira da torrente. Ela produz seus frutos no devido tempo, e suas folhas jamais murcham, e jamais conhecerá fogo ou machado. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Amado e amada de Deus, a missão de Jesus começa exatamente com esse forte convite que todo dia precisa ecoar no mais profundo do nosso coração, precisados que somos de conversão porque somos pecadores. A pregação do Evangelho, ecoando em toda a Galiléia, era, portanto, a pregação do Evangelho com este convite, num tempo que se completara, porque o reino de Deus estava próximo, presente nele Cristo, e o grande convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar, portanto, quando ele encontra as duplas de irmãos, o seu convite é exatamente a conversão. Significa mudar de vida, percorrer um novo caminho. É o que significa escutar Jesus dizer: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Só Ele, Cristo, faz de cada um de nós a novidade do que somos chamados a ser.
O nosso projeto de vida não pode ser um projeto restritivo àquilo que nós planejamos e faremos com a nossa própria força. O nosso projeto de vida, como o nosso projeto vocacional, é um projeto assentado sobre ele, sobre o seu chamado. Por isso, aqueles chamados, imediatamente deixando as redes, pois eram pescadores, seguiram a Jesus. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ali estavam, no trabalho, na vida cotidiana. Ecoa nos corações deles o chamado do Senhor: segue-me. O chamado do Senhor, segue-me, é um chamado à conversão, a uma mudança de vida. Eles, deixando o pai Zebedeu na barca, e os empregados partiram e seguiram Jesus. Seguir a Cristo é, portanto, viver a experiência de uma profunda conversão, pois a missão de Jesus nos convoca ao seguimento. Por isso, é oportuno escutar e suplicar, como na carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa do século I. Com orações e súplicas incessantes, pedimos ao Criador de todas as coisas que conserve íntegro o número dos seus eleitos em todo o mundo, por meio de Jesus Cristo, amado Filho. Por ele fomos chamados das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento de seu nome glorioso. Concedei-nos, Senhor, peçamos, a graça de esperar em vosso nome, princípio de toda criatura. Abertos os olhos de nosso coração, conheçamos a vós somente, Altíssimo entre os altíssimos, santo a repousar entre os santos. Vós humilhais a arrogância dos soberbos, arrasais os planos dos pagãos, elevais os humildes e humilhais os poderosos, e fazeis os ricos e os pobres partir, uns sem nada, outros cheios de dons. Levais à morte, salvais e vivificais, único benfeitor dos espíritos e Deus de toda a carne. Amados e amadas de Deus, supliquemos a graça desta compreensão, sobretudo da escuta do chamado que o Senhor nos faz, como vida vivida em conversão, para que possamos dizer a Ele o nosso sim. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.